E aí, galera da GN, Amon na área e vamos lá. Bom, esse primeiro podcast vai ser um teste de áudio, um teste de como eu posto o vídeo no YouTube, como upa ele, como ele vai se comportar, como o áudio vai se comportar, é, sobre o que eu vou falar. Então vai ser mais um vídeo que eu vou explicar como que as coisas vão funcionar e como que as coisas vão se decorrer ao longo do tempo. Bom, a minha proposta na GN foi sempre fazer um texto que eu falasse a minha opinião, que falasse o que eu achava sobre aquele certo assunto, certo? E o Rafa sempre gostou disso, né? E eu tô aí mais ou menos 1 ano e meio na GN, então quer dizer que eu já falei muita coisa, né? Eu acho que muita gente gosta do que eu escrevo, muita gente não deve gostar do que eu escrevo, acho que muita gente me odeia, para falar a verdade. E, sinceramente, eu não sei muito bem se vocês gostam do que eu escrevo, ou se vocês me odeiam, sabe? Mas às vezes eu sinto isso, sabe? Às vezes vocês gostam muito, às vezes vocês odeiam muito, e às vezes também tem pessoas que levam para um lado pessoal tal, e pô, é meio estranho, sabe? Mas assim, eu acho bem tranquilo escrever, né? Eu acho que eu tenho uma aceitação, entre aspas, digamos assim, de muita gente. Acho que muita gente concorda com o que eu acho sobre certos assuntos. E eu sempre gosto de falar sobre assuntos mais polêmicos, PlayStation 3, pirataria, sobre computador, pirataria e etc, etc, etc. E esse assunto, ele é muito delicado. Vocês não têm noção do quão delicado esse assunto é. Pirataria é muito delicado. Muita gente concorda, mas muita gente é radical. Por exemplo, ou o cara concorda com a pirataria, o cara concorda em baixar outros jogos e jogar e etc, etc, etc. Ou o cara odeia quem baixa, odeia quem fala, e odeia tudo, sabe? Então é muito extremo. Então esse assunto eu sempre gostei de falar sobre ele porque ele sempre teve essa pegada, sabe? De muita gente odeia e muita gente gosta, sabe? Então eu sempre gostei desses assuntos mais polêmicos, esses assuntos que eu pudesse colocar minha opinião sincera, que eu pudesse, vamos colocar assim, que eu pudesse não ficar no muro, eu pudesse escolher ou um lado ou um outro. Mas assim, ao longo desse tempo na GN, o Rafa ele pode ainda falar mais sobre isso, mas assim, eu vi muita gente passar na GN, muita gente legal, muita gente boa. Não cheguei a conversar com todo mundo, não cheguei a trocar ideia com todo mundo. Acho que eu sou um cara meio fechado, assim, sabe? O Rafa sabe mais ou menos. Eu gosto sim de falar com outras pessoas, de trocar uma ideia com outras pessoas, de trocar uma ideia com vocês. No mais, eu sou um cara bem fechado, assim. Mas assim, eu acho que isso não cria uma barreira que possa estar impedindo da gente trocar uma ideia. Vamos ao assunto primeiro vídeo, né? Como eu disse, esse primeiro vídeo vai ser mais um teste mesmo, mas eu quero estar trocando uma ideia com vocês. Eu quero estar trocando uma ideia futuramente com vocês. Foi, se eu não me engano, o Carlos que falou que é pra gente tá indo no Skype, pra gente tá juntando uma galera, a gente tá podendo falar sobre um assunto, que tá desenvolvendo uma teoria, uma tese sobre certo assunto, digamos assim. E isso seria muito interessante poder trocar essa ideia com vocês, né? Que eu escrevendo, eu não posso estar tendo essa interação com vocês, né? Mas assim, eu gosto muito de falar na GN, né? De falar não, de falar, né? Eu gosto muito de estar dando a minha opinião e etc. Mas vou tentar estar levando esse gosto de colocar a minha opinião em outro nível, né? Porque a partir do momento que eu
que eu falo, que vocês ouvem a minha voz, isso se torna muito mais impactante. Isso se torna muito mais, digamos assim, mais cara a cara. E eu acho também que muita gente não tem paciência sobre os assuntos que eu escrevo, né? Às vezes são assuntos até meio chatos, mas que eu sinto isso, que às vezes vocês não querem ler, às vezes vocês perdem o interesse. Os meus posts, eles têm uma tendência a dar muitas visualizações, mas em questões de comentários, em questão de likes, aí já é outro assunto, são outros 500. Porque às vezes não dá like nenhum, às vezes não dá comentário nenhum, às vezes é aquele cara que sempre comenta, ele tá sempre comentando. Então eu sinto que sempre tem uma pessoa ou outra que tá sempre acompanhando. Então eu gosto disso, mas eu queria que todos vocês acompanhassem o que eu gosto, o que eu não gosto, que é a minha opinião pessoal. Ela não necessariamente precisa ser a verdade, certo? É porque às vezes na internet, às vezes as pessoas tomam uma certa opinião como se fosse a verdade absoluta, então elas querem lutar contra aquilo ou elas apoiam extremamente aquilo. Então eu sempre vou falar isso. É a minha opinião pessoal. Você tem a sua, fulano tem a dele, Beltrano tem a dele e talvez Ciclano tenha a mesma opinião que a minha. Talvez não. Talvez a minha opinião seja a opinião errada. Talvez só eu tenha esse tipo de atitude, esse tipo de opinião. Então, não quer dizer que a minha opinião você vai tomar como a verdade absoluta. Você vai estar pegando isso que eu falei, pegando a minha opinião e fazendo a sua própria. Né? Eu acho que isso que é o interessante de um podcast, né? Que você vai ouvir, vai comentar com seu amigo, vai comentar com seu colega, vai comentar com a sua família e vai ter a sua opinião. Você também pode estar deixando a sua opinião aí embaixo, né? Ou também, às vezes, a gente pode estar marcando um Skype, né? Eu acho que falando isso, eu teria que falar com todo mundo, mas vou tentar falar com todo mundo, né? Não sei se também vai dar tanta audiência assim, se vai ter tantas visualizações, que depois a gente pode debater e depois eu posso estar fazendo outro podcast falando sobre a sua opinião. Então é isso aí. Um abraço e falou!